continuou seguindo, foi fazer mestrado na Alemanha, foi fazer doutorado em Portugal, não foi? E só que tu agora tá no Japão, não foi? Eu sei que você também, só para adiantar, você não foi através do Next, que muita gente perguntou aqui como é que faz para estudar no Japão sem ser Next, né? Então, essa pergunta, por exemplo, foi Bert Borba, Enzo Felipe, lá do Kotoba VIP, né, na nossa lista de e-mail, e o Gil, do Gil.study, lá no Instagram, também fez a mesma pergunta. Como é que danado dá para estudar sem ser Next no Japão, né? Então, antes disso, vamos lá. Como é que surgiu essa oportunidade de estudar no Japão? Pouco antes de ir para Portugal, eu conheci o Samuel, que é o meu parceiro, e a gente resolveu embarcar junto nessa. E eu acho que ele foi, assim, essencial para ter esse suporte de chegar ao Japão, porque nessas mudanças todas, né, é muito difícil você querer, assim, arriscar, começar tudo do zero de novo, digamos assim. E assim, quando a gente tinha esse sonho em comum de ir para o Japão, então, quando eu falei assim, eu vou tentar aplicar para a universidade lá, ou então arranjar um emprego no Japão, se der certo, será que tu topa ir junto também? E aí ele disse, vamos ver também, porque ele tinha esse sonho, né? Aí tu acabou chegando em alguma coisa da Jochi Daigaku, né? Universidade Sofia, que ninguém fala esse nome no Exato. Japão. Exato, porque assim, quando eu estava pesquisando, como eu não tenho a fluência do japonês, né? Então eu comecei a pesquisar universidades que tivessem curso de doutorado em inglês, para eu poder aplicar. E aí foi nesse momento que eu cheguei até a Sofia, porque era uma das melhores universidades do Japão, que tinha alguns programas em inglês. E aí eu acabei escrevendo para a universidade, dizendo que tinha interesse em fazer essa pesquisa. Embora eu estivesse fazendo doutorado em design de moda em Portugal, ainda havia um espaço vazio, assim, que as pessoas ainda não estavam ainda discutindo sobre sustentabilidade de forma mais profunda. E eu queria entrar também nas discussões de política, de políticas ambientais e desenvolvimento social, que o design, os professores da área de design não tinham esse conhecimento para poder abordar. Então, quando eu escrevi para a Sofia, eu já fui com esse pensamento. Então, por isso que eu escrevi para estudos globais, porque é uma área que engloba diversas áreas, antropologia, sociologia, teologia, ciências políticas, né? E saber se eu podia ter essa abordagem de sustentabilidade e economia política dentro da indústria da moda, porque eu não sabia se eles iam aceitar, até porque não tem curso de moda na Sofia. E, para minha sorte, o professor que respondeu, ele falou, a minha área é desenvolvimento, política, economia política e políticas ambientais e ambientalismo. Então, assim, eu estaria super interessado em entender melhor o que se trata essa moda sustentável, né? O que você quer dizer quando você fala esse conceito, e de repente eu poderia ser seu orientador. Então, assim, ao contrário do que é proposto pelo Next, né? Que é não contacte o professor, né? Enquanto você não é aceito pela bolsa, eu fiz o inverso. Eu comecei contactando a universidade e o professor. Aí, pronto. Então, a partir daí, ele falou que se eu resolvesse aplicar, ele poderia ser um possível orientador. E eu fiquei mais empolgada para aplicar. Fui atrás de ver quais eram os materiais, assim, que precisava. As documentações são bem similares, né, do Next. Pede currículo, o projeto de doutorado, ou se a pessoa vai aplicar para o mestrado, projeto de mestrado. No meu caso, como era doutorado, eles pediram também a minha dissertação do mestrado para eles avaliarem. Pediram teste de proficiência em inglês. Como eu já tinha feito o mestrado em inglês, né? Então, eu mostrei que já tinha terminado um curso nessa língua. Então, eles me dispensaram do teste de línguas, mas normalmente pede o IELTS, né, para aprovar, já que você não tem o japonês. E que mais? Então eles pediram uma série pediram também imposto de renda,
se eu quisesse aplicar para uma bolsa no futuro, para o início da universidade, porque a universidade oferece algumas bolsas assim para quem está começando o ensino, para o primeiro ano. Então, eles sempre pedem o imposto de renda e você tem que traduzir para fazer algum sentido, né? Porque tem muita coisa que não faz nenhum sentido, nem em inglês nem em japonês. E aí eles vão avaliar, né, para ver se você pode entrar nessa seleção. Só para resumir, então, chegou porque queria estudar no Japão, tu pesquisou, chegou no e-mail, né, da faculdade, tu mandou um e-mail lá dizendo na cara e na coragem, né? Olha, quero estudar nessa área aqui, porque eu vi que existe. E por sorte quem te respondeu foi um professor interessado nessa área de estudos globais e sustentabilidade, para você começar a estudar nessa área utilizando a moda que foi sempre a sua área, não é isso? Daí você foi aplicar para o doutorado, mandou os documentos, como sempre, projeto de mestrado, né? Que era em inglês, então dispensou a proficiência em inglês, e o seu projeto de doutorado, que acho que é normal para todo lugar, não é isso? E o imposto de renda, que no caso é do Brasil. Estava em Portugal, mas tem que enviar o do Brasil. Eu estava em Portugal, foi uma confusão. Imagino. Eu enviei para o Brasil, para juntar com o que tinha lá no Brasil, para poder enviar do Brasil para o Japão. Aí, quando faltava algum material, eles enviavam para Portugal, ficavam nesse esquema, porque às vezes pediu a assinatura de alguém, da família e tal. Então, ficou nesse... para dar certo. Por sorte, já tinha muito material. Saiu. Já tinha um material todo organizado. Até porque eu já tinha aplicado para o mestrado, né, e para o doutorado em Portugal. Então, eu já tinha deixado esse material, que é muito parecido, todo guardado em um canto lá no Brasil, e tinha carregado uma parte comigo. Então, até isso facilitou, porque se tivesse que montar do zero, num período curto, né, que eles dão, ia ser muito mais complicado. E com o correio que a gente tem, assim... Aí, como foi? Tu recebeu o e-mail dizendo, ok, gostei da sua aplicação, vamos marcar entrevista, não foi? Aí, como foi esse processo da segunda parte, né, que é a entrevista? Pronto. A entrevista, eu imaginava que ia ser muito pessoal, né? Falar minha trajetória, tipo como a gente começou a conversa aqui, contar a minha trajetória, talvez tirando as partes dos cosplay, começar a lançar a parte profissional e contar, né, tudo que eu tinha feito até aquele momento e por que eu queria fazer o doutorado, né? Qual era a relação da minha trajetória com o doutorado. Mas acabou sendo uma defesa, eu tive que fazer uma defesa tanto do meu projeto de mestrado quanto a defesa do meu projeto de doutorado. Então, eles montaram uma banca que tinha um professor de antropologia e que abordava questões ambientais e as questões do consumo. Tinha um outro professor que futuramente veio a ser meu orientador, que abordava a questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, política, e uma outra professora que era de direitos humanos. Então, tava uma bancada assim de alto nível que eu não estava esperando, né, fazer uma defesa, né? Foi comprar o pão e encontrou o seu futuro chefe. Tipo isso. Aí na fila do pão tu teve que defender seu mestrado e o seu projeto de doutorado em inglês. Tipo isso. Que onda. Então, foi bem intenso. E tudo em inglês, né? Sim. A língua. Até porque o doutorado seria em inglês, não né? precisasse em japonês. Embora os professores, alguns deles fossem japoneses, né? Eles falavam inglês. Então, eu fiz toda essa defesa. Foi muito interessante. E o objetivo era realmente ver se eu tinha conhecimento naquela área, se eu era uma expert naquela área. Por isso que eles escolheram aqueles professores que tinham a ver com as minhas teses. Legal. Aí foi quanto tempo de conversa nesse Skype inesperado? Pois é, eu pensei que ia ser assim uma meia hora. Não sei se foi normal o jeito que foi comigo, mas foi 1h30.
É, Foi 1h30. parece que o pessoal gostou de você, não foi? Eu não, assim, né? Na hora você fica, ai meu Deus, será que gostaram? Será que não gostaram? Você fica Sim, super ansioso, mas ao mesmo tempo, né? Eu fico sempre tentando pensar, não tão, como se não fosse dar certo, sabe? Para não aumentar minhas expectativas, mas ao sim. mesmo tempo, tão logo que acabou a entrevista, né? Eles falaram que tinha achado interessante, que eu estava abordando. O teu tema foi bem Brasil, não foi? Pronto, o do mestrado foi sobre o artesanato no Ceará e como as técnicas artesanais tinham conhecimentos sustentáveis, embora não se falasse sobre sustentabilidade, mas eram práticas que deveriam ser consideradas e a gente deveria aprender com os artesãos Passa. para a nossa vida, nossa criação e tudo mais. Brasil na veia, né? Isso acho muito legal, porque é aquela velha história, tipo, a gente não valoriza, mas o povo de fora paga pau. É aí finalmente a gente valoriza, né? Tem isso, porque até a decisão desse tema, né, do mestrado, eu queria, eu como sempre, assim, sempre pensando no Japão, eu queria abordar práticas tradicionais japonesas na minha tese, artesanato japonês, digamos assim. E aí os professores falaram, não, mas a gente queria escutar mais sobre o Brasil. E aí eu peguei e voltei, já tinha feito outros projetos com artesanato, né? Quando eu estava no Brasil, então eu resolvi falar sobre o artesanato do Brasil. Passa. Mas no meu design mesmo, que a gente tinha que produzir uma coleção, fazer vídeo e tudo mais, e estratégia de marketing, uma série de coisas, o meu design tinha referências japonesas, embora eu usasse o artesanato brasileiro. É um mix, né? Eu acho que faz parte de mim já, desde sempre. Nossa, isso é uma aula e inspiração para muita gente, né? Que talvez queira seguir essa área aí. Muito legal mesmo. Até para ser um pouco mais bairrista, E eu né? acho que foi, como tu disse, essa valorização, não sei se assim, da minha origem ou do Brasil, mas especificamente da valorização da cultura, da valorização das técnicas tradicionais, e não dessa questão da tecnologia de ser sustentável, que chamou a atenção do professor que foi meu orientador, que é meu orientador. Porque normalmente quando se fala de sustentabilidade, o pessoal pensa mais assim, vamos diminuir pegada de carbono, vamos energias renováveis. Acaba sendo uma coisa muito tecnológica e desconsiderando todos esses valores sociais e culturais. Sim. Então, quando ele viu a minha dissertação, acho que acabou despertando interesse nele. E aí eu tinha te contado, quando eu acabei de apresentar, a sensação assim era como se eu tivesse participado de um The Voice, né? Porque E eram foi as cada três, um né? falando, se você vier para o meu time, né? Se você fosse apaixonada mesmo pela universidade, Que massa. Os três virou eu posso a lhe cadeira. ajudar nisso, né? Cada um foi só faltou o botão isso. Massa. Mas cada um foi dizendo o que eles poderiam contribuir na minha pesquisa. E Se eu você fosse escolheu. para a universidade, quem que eu poderia escolher como orientador? Aí isso me deixou esperançosa, né? Mas ainda assim não demorou um período de 1 mês, eu acho, para ter a resposta final. Aí depois de 1 mês você recebeu essa, parabéns, você passou, pode vir, não foi? Daí vocês começaram a arrumar a mala, pesquisar. Quando eu recebi a resposta, aí o próximo passo foi a decisão mesmo, assim, de eu olhar para o Samuel e aí, Samuel, a gente vai ou não vai? Tenta no próximo ano outras universidades, porque eu não esperava, né? Normalmente, o que eu aconselharia e o que eu fiz no mestrado, né, foi aplicar para várias universidades, em diferentes áreas de interesse, mandando diferentes portfólios, para ver qual que você aceita e depois escolher, né?
Mas, nesse caso, eu apliquei para a SUFIA. Então, eu nem apliquei para outras universidades. Por isso que eu falei, não, pode ser, a gente pode tentar próximo ano. E aí, o Samuel falou que já tinha terminado a parte de aula lá, que ele estava fazendo o mestrado, e que conseguia fazer a tese indo para o Japão, mesmo à distância. Então, ele topou. E nessa aí, a gente veio começar aqui no Japão. Pronto, aí tu foi para o Japão. Só que a questão, beleza, tu passou, só que não é Bolsa Next. E imagino que a faculdade no Japão é super caro. Então, como é que foi esse processo aí? De tu realmente estar aí? Como é que é o custo? Como é que tu faz para pagar? Tu aplicou em alguma bolsa? Eu sei que tu aplicou, então gostaria que falasse para o pessoal, né, que tá assistindo aí. Quando eu apliquei para a universidade, e quando eles mencionaram que eu tinha passado, minha pergunta foi, tem bolsa? Tem que Tem alguma perguntar. bolsa aí da universidade? Porque tanto a universidade é muito cara, quanto o custo de vida aqui no Japão também. E aí eles mencionaram que tinha essa bolsa da própria universidade, que você podia aplicar antes de ir para o Japão, que daria a tuition, que é a anuidade, né? A anuidade gratuita, ou 50% ou 30%. Entendi. Então, você fazia a aplicação, mandava todos os materiais, justificativa. E eles disseram que eu podia aplicar primeiro para essa. E aí, quando eu chegasse no Japão, ia ter uma base de dados aqui, que eles iam ficar se comunicando comigo, iam estar deixando atualizada de bolsas que vão surgindo em parceria com da universidade com outras instituições. E eu apliquei para essa, né? Então, e acabei sendo selecionada para ter as aulas todas pagas, né? Por um ano. Bom demais. E isso ajudou bastante para o primeiro ano. Primeiro ano, Ave Maria. E aí, quando eu cheguei aqui, eu apliquei para uma outra, que era da JASO, que era uma bolsa para pessoas que estão em instituições privadas do Japão e que estão pagando a própria universidade. Embora eu tivesse sido dispensada no primeiro ano, né, eu entrava nessa lista. E aí eu acabei conseguindo também essa outra por um ano, que dava uma ajuda de custo. Não é o valor do Next, mas dava uma ajuda de custo que dava para pagar a minha hospedagem aqui no Japão, ou então, se eu quisesse pagar minhas contas, assim, eu podia direcionar, mas dava para ajudar. E aí o meu primeiro ano foi desse jeito. Tu já tá no terceiro ano agora, aí é isso? Já estou no terceiro ano. E todos os anos é renovação de bolsa? Todos os anos tem que fazer renovação de bolsa ou procurar outras alternativas. Tem essas bolsas em parceria com a universidade, mas o japonês fluente é essencial. Então Muita fica aí a bolsa eu dica não pro posso pessoal. aplicar. Muita bolsa eu não posso aplicar porque eu não tenho japonês fluente, mas tem oferta, entendeu? Vai aparecendo ofertas pela universidade e outras instituições, mas sempre pede writing e speaking, né? Tipo, a escrita e a fala tem que ser japonesa para entrevista, para apresentar a instituição, para apresentar o seu projeto, essas coisas, fazer a propaganda, né? Foi, tu falou que tu foi lá como aluna honorária, né, para aparecer lá no palco, para falar, opa, pessoal, e um bocado de velhinho lá, né, opa. Foi. Não, depois de um ano, né, eu fiz algumas cadeiras na universidade, porque, assim, que no doutorado, eles pedem para que a pessoa que esteja inscrita faça 6 créditos, pelo menos. Não é nada demais, 2 cadeiras ou 3 cadeiras, depende. Então, você tem que fazer por normas do Japão. Tecnicamente, é para ser mais a pesquisa, né? Aí eu fiz esses 6 créditos e recebi nota por isso. E aí eu pude aplicar para essa... Não era bolsa, uma premiação de honra. E aí eu tinha que mostrar meu currículo acadêmico e mostrar minhas notas na universidade, qual a minha participação dentro da universidade. E eles acabaram me selecionando a mim e outros, acho que eram 10 no total, alunos da universidade toda,
para fazer essa premiação simbólica, como você disse, aluno honorário. Nem tinha pensado nessa tradução, achei legal. Honorável Beatriz. Que massa. Mas e aí nessa premiação a gente tinha que falar um pouco de si, falar do seu país e da sua participação dentro da universidade. E aí eu acredito que, assim, com essas outras bolsas que eu tinha mencionado, você tem que fazer esse mesmo processo. Por isso que eles pedem o japonês fluente, para você poder fazer essa apresentação. Entendi. Então, a lição dá para ir sem MEXT no Japão, você precisa passar realmente na aprovação do doutorado, mestrado, seja o que for, e você aplica para a bolsa do que vier, da faculdade, pergunta, né? Tem que ter cara de pau mesmo. E vai surgindo várias outras bolsas que tu vai lá e, opa, me ajuda aí. E todos os anos tem que ficar renovando. Que massa, velho. Isso acho que dá para criar uma esperança muito grande para muita gente, porque eu não sei se essas bolsas têm algumas condições de idade, sei lá o quê, mas o MEC tem, né, algumas limitações. Então, muita gente que não conseguiu passar pelo MEC, de repente, dá para estar aí pelo esse caminho, né? Muito legal. Sim. E a outra alternativa que me ajudou, né, nos anos seguintes, é porque eu acabei trabalhando na universidade. Hoje eu trabalho na universidade como assistente de pesquisa, dentro do departamento. Então, como assistente, logo no primeiro ano eu consegui trabalhar como assistente de professor, porque eu mencionei que quando acabasse o doutorado eu queria lecionar, se Deus quiser, na Sofia, ou em outra universidade do Japão, no mundo. Mas eu mencionei que tinha esse interesse e acabei sendo contratada para ser assistente de professor, o que não ganha muito, mas ganha experiência, né? Porque eu corrigi as provas, o professor que me chamou deixou eu dar algumas aulas falando sobre desigualdade na produção e apresentar o estudo de caso da indústria da moda. Então, isso foi muito bom, porque já valeu, assim, pela experiência, pelo currículo. Que legal. E acabei, por conta de uma vez como assistente de professor, acabei entrando em contato com outro professor. É porque eu sempre sou muito de escrever, sabe, para o pessoal. Tudo que eu tenho interesse, eu escrevo. Não tenho essa vergonha de entrar em contato com as pessoas ou perguntar. Então, eu vi que tinha aberto uma outra vaga para assistente de professor e vi que o professor, ele já foi diretor da Ásia, da Unicef, e também já foi diretor da ILO, que é Organização Internacional do Trabalho, OIT, né? E que ele já tinha feito até, inclusive, alguns trabalhos relacionados à indústria da moda, no acontecimento que teve em Bangladesh, do colapso da indústria, uma fábrica lá. Então, tinham vários interesses e eu vi que ele estava precisando de assistente para as aulas dele. E aí eu acabei escrevendo para esse professor, também fiz entrevista pelo Skype e tudo mais. Na época, Skype, não tinha o Zoom, todas essas coisas, né? Como a gente está fazendo agora. Pois é, então, existem essas outras alternativas, como assistente de professor, assistente de pesquisa. Assistente de pesquisa a gente ganha bem mais, e aí esse ano eu estou como assistente de pesquisa, eu consigo pagar a minha estadia aqui com o que eu recebo. E com outros trabalhos que eu vou sempre fazendo, assim, extra, sabe? Então, existe realmente como morar no Japão pelo MEC, dá para ganhar a bolsa, e você tem que ter cara de pau para correr atrás e perguntar, né? Provavelmente, se você é uma pessoa que fica muito parada, você não vai conseguir. Tem que ser que nem ela que corre atrás mesmo, né? Mas tem que ser. Acho que até se reflete na sua vida como empreendedora, né? Até hoje. Talvez, Sim, aí eu queria perguntar sobre Samuel também, que eu sei que, como o seu visto é de estudante, eu acho que não dá para levar o seu parceiro. Não, Precisava arranjar um visto para ele, não foi? Aí, como é que foi esse Exato. processo? Ou a gente casava. Aí não tava nessa opção, tô brincando. Não, é porque assim, mesmo se a gente viesse a casar, o visto de cônjuge, né? A pessoa, um dos dois, e aí aqui no Japão eles acreditam que é o homem, né? Tem que ser capaz de prover pela outra pessoa. Então, se a gente se casasse e fosse aplicar ele fosse receber esse outro visto, tanto eu tinha que mostrar que eu tinha dinheiro suficiente para nós dois, para morar aqui no Japão, quanto ele, com esse visto, ele não pode trabalhar. Ele tem que ficar a meu serviço. Segurança do lar.
Pois é, então não tinha essa opção, né? A gente não considerou essa opção. E Entendi. aí a outra que tinha era de estudar o japonês. E ele já estava estudando por conta própria, porque a gente já tinha esse sonho de ir para o Japão, independente se fosse aceito pela Sofia ou não. E ele estava estudando já o japonês, tanto por aplicativo, né, o Anikane, quanto dentro da universidade mesmo, pegando as cadeiras de japonês. Então, ele conseguiu ter o suporte da professora lá do curso em Portugal, que encontrou um curso de japonês que ainda estava aceitando inscrição na época, porque ainda teve essa dificuldade. Normalmente, aqui no Japão, você se inscrever no japonês não é sempre, você não pode vir a qualquer hora. Tem os dias que você tem que se inscrever, como na universidade, curso de japonês é a mesma coisa. Tem os dias que você tem que se inscrever para o semestre, não pode entrar a qualquer momento. Principalmente se é pelo visto, né? Se fosse aula particular, poderia. Porque é uma escola séria, porque vai te dar o visto como estudante. E tem que realmente ser estudante, Exatamente, não tipo, pode estudar faltar. 8 horas por dia, 6 horas por dia. Todos os dias estudar japonês. Era 5 horas por dia em sala de aula, mais as tarefas que tem que fazer à noite, pro dia seguinte, né? Todos os dias. Nossa, É muito intenso. parece escola de autoescola, né? Tem que comprovar que tá lá presente e tal, senão você perde, Isso. é deportado. E até uma maneira deles prenderem os alunos dentro da escola, porque, assim, para ter um controle, né? Senão o pessoal pode vir e ficar só rodando pelo Japão, ou então. Porque tem gente que quer pegar esse visto porque dá para trabalhar algumas horas, entendeu? Então, para não ter essa possibilidade de a pessoa ficar só com vários baitos, sabe? Vários trabalhos, assim, temporários, e usando esse visto sem estar estudando japonês, aí eles criam essas regras, sabe? Fazer um migué, E né? aí, pronto, a Sama aplicou para isso, conseguiu, por sorte, né, que essa professora indicou uma escola que ainda estava aceitando, mas só estava aceitando para quem já tinha um conhecimento prévio de japonês. Como ele tinha estudado um pouco, ela fez uma carta de recomendação para ele, e Legal, aí ele conseguiu vir por essa escola. Então, o visto dele foi de estudante de japonês, que é legal. diferente do visto de quem está na universidade também. Até a quantidade de horas de trabalho e Porque já é o terceiro ano que vocês estão aí, né? Isso foi no primeiro ano. Depois ele isso. conseguiu fazer parte da Universidade de Sofia, né? Isso. Ele terminou o mestrado, né? E aí a gente foi para Portugal ano passado para ele defender, pegar o diploma e tudo mais. E aí ele aplicou para várias universidades. E aquela ideia que eu dei de entrar em contato com o professor, fazer uma observação, né? Agora, eu dei muita sorte que esse professor tinha interesse na minha pesquisa. Então, eu acho que o principal é ter uma pesquisa e um professor que tem interesse nela ou que esteja nessa área, na mesma área. Entendi. Acho que para o Max também vale a mesma dica, né? Tem que ser uma coisa atraente para o Japão e que tenha professor interessado Exato, em te orientar. exato. Porque não adianta você ter uma ideia incrível e não ter o professor na universidade. Não dá para aplicar dessa forma. E às vezes o que acontece também é de você entrar em contato com o professor e ele não responder. Também é comum. Eu já sei até que tiveram várias pessoas que participaram do Max e demorou o professor responder para poder aplicar. E aí, no caso do Samuel, o assunto que ele debateu no mestrado era muito específico. Era sobre política externa brasileira. Olha Então, aí. ele aplicou para outras universidades aqui no Japão e às vezes havia algumas barreiras nesse sentido, porque, sei lá, o professor era especializado em América Latina, ou então em política externa da Ásia, sempre tinha alguma barreira, ou então às vezes demorava a responder e passava o período de inscrição, né? E na Sofia ele acabou conhecendo, a gente acabou encontrando uma professora que, inclusive, que não só abordava o mesmo tema, quanto estava atualizada até do governo atual, né, do Bolsonaro, já estava escrevendo sobre isso, como ela falava português. Deve ter prato cheio para falar, né? Eu nem vou comentar. Eu nem vou No mestrado ele estava FHC, Lula, Dilma, chegou aqui no doutorado, Bolsonaro. Já arregaçou a manga, tem mais 3 vagas. Ele mais 3. Mas foi um assunto muito específico, tinha que ter um professor que tivesse interesse, e foi assim,
Ainda bem que ele conseguiu lá na Sofia, esse professor, e teve que participar todo do processo de aplicação. E ele entrou como pesquisador, ele não aplicou diretamente como doutorado. E o processo foi igual a você. Ele passou por um processo de seleção, ele foi aprovado, quer dizer, chegou aí, já estava aí, e aplicou para a bolsa também para pagar suas coisas. O dele foi um pouco diferente, porque ele aplicou inicialmente para como se fosse estudante de pesquisa. E aí, que só pode aplicar como estudante de pesquisa quem terminou o mestrado. E aí, depois de você ser, por um período, estudante de pesquisa, você vira o doutorado, entra no doutorado. Que eu acho que é o processo do MEXT, inclusive. Você aplica para o doutorado pelo MEXT, no primeiro ano você é pesquisador, estudante de pesquisa. Aí depois é que você começa a contar o doutorado. O dele foi mais parecido com o do MEXT, e como ele já sabia o japonês, ele teve aulas em japonês também. Então já foi um pouco diferente do meu. Que massa, muito massa essa teu relato. Teve esse dilema, assim, essa dificuldade de encontrar apartamento, porque, como tu disse, a gente é estrangeiro, há um certo preconceito, mas assim, o quanto que a gente está morando é muito bom, é muito tranquilo. Há um respeito, assim, pelos estrangeiros também, porque o Samuel, por exemplo, eu tinha até falado pra ti que joga racha, né? Tu falou que é outro nome, né? Aí... Racha é só em Fortaleza, é pelada, né? É futebol, não sei como é que vocês falam na sua região. O meu japonês foi muito de anime. Aí pronto, tu realizou teu sonho de ir pra Comic, né? A sua Asana versão Japão aí. Eu acho que foi uma das primeiros eventos de cosplayers, né, do mundo.